Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Leonardo de Noblat. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Nuno de Santa Maria, Nuno Álvares Pereira, religioso, que, depois de ter comandado a defesa do reino, foi recebido entre os irmãos da Ordem dos Carmelitas, onde levou uma vida pobre e escondida em Cristo. Tinha uma admirável piedade para com a Santíssima Virgem Maria, sentia grande satisfação em desempenhar os ofícios mais humildes na casa de Deus e mostrou sempre grande compaixão e liberalidade para com os pobres. Morreu em Lisboa, cidade de Portugal, no convento do Carmo por ele fundado, no domingo da Ressurreição. Morte no ano 1431. Em Tonisa, na Numídia, hoje Tunis, na Tunísia, São Félix, mártir, ao qual Santo Agostinho parece referir-se, quando fala ao povo, dizendo, verdadeiramente feliz no nome e na coroa, confessou a fé em Cristo e foi entregue à tortura. No dia seguinte encontraram no cárcere o seu corpo exânime. Morte no século III. Comemoração de São Paulo, bispo de Constantinopla, que, várias vezes expulso pelos arianos por manter a fé nicena e outras tantas vezes restituído à sua sede, foi por fim desterrado pelo imperador Constâncio para Cucuzo, pequena povoação da Capadócia, onde, segundo a tradição, foi estrangulado por insídias dos arianos. Morte no ano 351. Em Rennes, na Bretanha Menor, atualmente na França, São Melânio, bispo, que foi ao encontro do Senhor no lugar chamado Plácio, junto ao rio Vilaine, onde tinha construído com as suas mãos uma igreja e congregado monges para o serviço de Deus. Morte no ano 511. No mosteiro de Lagny-Favor, na Câmbria, hoje país de Gales, lugar que tomou o seu nome, Santo Eututo, abade, que fundou este cenóbio, onde a fama da sua santidade e exímia doutrina congregou muitos discípulos. Morte no ano 540. Em Noblat, perto de Limoges, na Aquitânia, atualmente na França, São Leonardo, eremita. Morte no século VI. Em Jerusalém, os santos Calínico, Imério, Teodoro,
Estevão, outro Teodoro, João, outro João e mais alguns cujo nome é desconhecido, mártires, que eram todos soldados em Gaza e, quando os sarracenos ocuparam a cidade, foram presos pelos inimigos, mas, encorajados pelo bispo São Sofrônio, confessaram a sua fé em Cristo e por isso foram degolados e alcançaram glorioso martírio. Morte no ano 638. Em Barcelona, na Espanha, São Severo, que, segundo a tradição, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 7º. No território dos Helvécios, na Borgonha, atualmente na Suíça, São Protácio, venerado como bispo de Lausana. Morte no século VII. No território de Terouanne, na Austrásia, hoje na França, São Vinoco, abade, que, natural da Bretanha, foi recebido por São Bertino na comunidade de monges de Siqueu e depois construiu o mosteiro de Vormoude, que dirigiu santamente como prior, realizando muitos trabalhos com as próprias mãos. Morte no ano 716. Na Provença da Gália, também na atual França, Santo Estevão, bispo, insigne pela sua mansidão, que foi 2 vezes em peregrinação a Jerusalém e restaurou a igreja catedral. Morte no ano 046. Em Le Dorat, no território de Limoges, na Aquitânia, hoje também na França, São Teobaldo, presbítero, que, sendo cônego regular, exerceu a função de hostiário da igreja e nunca saiu do cenóbio senão para assistir aos enfermos e providenciar as suas necessidades. Morte no ano 1070. Perto de Colônia, na Lotaríngia, na atual Alemanha, a beata Cristina de Sommelmann, virgem, que, em plena comunhão com a paixão de Cristo, superou todas as tentações do mundo. Morte no ano 1312. Em Nishizaka, no Japão, o beato Tomás de Santo Agostinho, Tomás Oshiage Ryoi Kintsuba, presbítero da Ordem de Santo Agostinho. Morte no ano 1637. História de São Leonardo de Noblac. Filho de nobres da alta corte francesa, Leonardo nasceu no ano 491 e foi afilhado do rei Clodoveu. Quando jovem não quis seguir adiante na carreira das armas. Por isso, seu padrinho, o rei, pensou em consagrá-lo bispo da corte. Leonardo, porém, não aceitou. Antes, preferiu permanecer ao lado de São Remígio, que era o bispo da cidade de Reims. Ao rei, pediu apenas um privilégio, destinado somente aos bispos, o de poder dar liberdade aos prisioneiros que encontrasse e foi atendido. Vida religiosa. Tempos depois, Leonardo ingressou num mosteiro. Seu desejo era dedicar-se totalmente ao serviço de Deus na vida religiosa. Primeiro, entrou no mosteiro de São Maximino, em Nîmes. Depois, foi para um mosteiro mais antigo, que tinha sido fundado por Santo Euspício. Este ficava perto de Orleans. Ficou lá algum tempo dedicando à contemplação e aos encantos da vida religiosa. Sacerdote. Após esse tempo no mosteiro, São Leonardo Noblac foi ordenado padre. Então, foi enviado para Beure. Lá, viveu o Evangelho, deu exemplo de vida de santidade e, com isso, converteu muitos pagãos à fé cristã. Sua fama de santidade arrastava muitos, que encontravam em sua sabedoria uma esperança de fé e vida. Isolamento. Tempos depois de um frutuoso sacerdócio, São Leonardo Noblac sentiu necessidade novamente do isolamento, para rezar, meditar, estudar e viver a fé na oração. Encontrou o local ideal para isso num bosque, perto de Limoges, onde havia somente uma casinha simples e rústica. Ali ele se estabeleceu. Sua busca de silêncio e isolamento, porém, não se deu por completa pois, o povo descobriu e o local se transformou num centro de peregrinação, onde os fiéis buscavam orientação, oração e alívio. Mudança. A vida solitária de São Leonardo Noblac foi interrompida mais uma vez com a chegada do rei Clovis. Este estava caçando com os seus súditos. Até mesmo a rainha estava com ele e, naquela ocasião, precisou de ajuda, pois começou a sentir dores de parto. São Leonardo Noblac cuidou e rezou pela rainha e ela teve um parto feliz. Por isso,
o rei fez uma promessa a São Leonardo e daria de presente a ele todo o território que ele conseguisse percorrer estando montado sobre um burro. Mosteiro. São Leonardo Noblac aceitou, agradeceu e realizou. Caminhou apenas sobre a área que julgava necessária para a construção de um mosteiro. Deu ao local o nome de Nobiliacum, nobilíssimo em latim, para lembrar o gesto de grande nobreza do rei. Ali, o santo ergueu um altar em homenagem a Nossa Senhora. Depois, o local tornou-se uma capela e, depois, um mosteiro com uma comunidade bastante fervorosa vivendo ali. Mais tarde, o mosteiro passou a ser chamado Mosteiro de Noblac. Milagres. São Leonardo saia do mosteiro somente para exercer alguma missão muito especial ou para resgatar prisioneiros. A isto, ele colocava todo o ardor de seu coração. Tanto que, no ano 1000, vários séculos depois de sua morte, ele teria sido visto executando a libertação de franceses de cadeias muçulmanas. São Leonardo Noblac faleceu em 6 de novembro de 545. Oração a São Leonardo Noblac. Senhor Deus, fazei que a exemplo dos santos, e especialmente de São Leonardo Noblac, saibamos apresentar-nos diante de vós como uma oferenda agradável e pura, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Leonardo de Noblac, rogai por nós.